Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem? Meu nome é Wesley Almeida, eu sou seu instrutor de SketchUp e seja muito bem-vindo à nossa videoaula de número 1. Nessa aula nós iremos fazer uma apresentação geral do software. Muitos talvez estejam tendo contato com este programa pela primeira vez, então nós queremos fazer junto com você um passo a passo, a instalação, a apresentação e alguns comentários, tá certo? Você que nesse momento já provavelmente baixou o seu curso lá no site da Auto Criativo, www.autocriativo.com.br, mas não deixe de estar acessando sempre que puder, porque ele é o canal entre nós e você para dúvidas, para comentários, para sugestões e sempre estão trazendo alguma novidade, tá certo? Primeiramente eu gostaria de explanar, mostrar para vocês em que momento a função do SketchUp se enquadra no mercado. Não sei se é de conhecimento de todos, mas há duas profissões que estão em plena ascensão aqui no nosso mercado, que é tanto o design 3D como o design de interiores. Então, para aqueles que optaram em investir neste curso, está fazendo um grande investimento para o seu futuro. Digo isso por experiência própria. Eu já trabalho com modelagem de maquetes 3D há vários anos, que é a proposta do nosso curso aqui. E eu queria usar um exemplo, embora hipotético, mas não distante da nossa realidade, do porquê utilizar o SketchUp. Imagine a seguinte situação. Um cliente chega para você e diz o seguinte: olha, o meu arquiteto ou o meu engenheiro desenvolveu uma planta baixa de uma residência para mim, mas eu gostaria de visualizar isso numa perspectiva de 3 dimensões, ou seja, o mais próximo possível do real, para que eu veja se é exatamente isso que eu quero ou devo fazer alguma alteração, modificação. Então eu deixei aqui um exemplo de uma planta baixa. Reparem que aqui nós temos uma perspectiva em 2 dimensões. E eu tenho alguns cômodos: dormitório, suíte, dormitório 2, sala de TV, sala de jantar. E o cliente fala: olha, faz uma maquete 3D para mim dessa planta baixa, ou seja, projete algo com as paredes erguidas, com as janelas, com as portas para que eu possa visualizar. E daí, a partir dessa informação e com a utilização do software SketchUp, que é a proposta do nosso curso, você pode, por exemplo, entregar para o seu cliente algo como isso aqui, ó. Olha só como ficou bem mais agradável à vista do cliente. Você tem os exatos mesmos cômodos da planta baixa. Eu vou voltar aqui novamente. Olha, dormitório 1 com suíte, dormitório 2, sala de TV, sala de jantar. Aqui também os mesmos cômodos. Dormitório 1 com suíte, dormitório 2, banheiro social, sala, mas agora numa perspectiva de 3 dimensões. Ou seja, essa é a função do design 3D, do design de interiores. Isso é uma maquete em 3ª dimensão. E você poderia usar várias outras ferramentas e você vai ficar perfeitamente habilitado para fazer desenhos como esse aqui. Eu deixei mais alguns modelos aqui de exemplo. Por exemplo, essa cozinha. Uma cozinha em L. Veja a quantidade de detalhes, como por exemplo, essa fruteira aqui com maçã, banana. As taças dispostas aqui. Olha os botõezinhos do fogão. Tudo isso modelado apenas no SketchUp. Outro exemplo, essa área de lazer, em que você tem aqui um espaço gourmet, com churrasqueira, bancadas. Olha o detalhe da água na piscina, as folhas nessa parte aqui da vegetação. Tudo isso também no SketchUp. Por que eu estou fazendo questão de enfatizar tudo isso no SketchUp, tudo isso no SketchUp? Porque vez ou outra a gente escuta alguns comentários de que o SketchUp é uma ferramenta muito básica, muito simples. E eu queria desfazer aqui esse mito. Se você, porventura, estava inseguro na utilização do SketchUp, eu quero te
garantir que ele é simples sim na sua operação, mas não na sua qualidade de entrega do produto. É um aplicativo extremamente poderoso com uma amplitude de recursos incríveis, em que você em nada vai deixar a desejar na produção das suas maquetes. Um outro exemplo que eu também deixei aqui foi desse quiosque de cafeteria para shopping. Veja que nós temos aqui vidros na frente do livro. Olha a perfeição também aqui dessas xícaras, também em SketchUp, tá certo? Então, ao final do nosso curso, você será plenamente capaz de desenvolver desenhos como esse. E é claro, à medida que você vai tendo domínio, segurança na operação do programa, você consegue, aliado à sua criatividade, desenvolver desenhos, eu não tenho a menor dúvida, muito melhores do que esse aqui, tá certo? Então, inicialmente eu queria auxiliá-lo na instalação do seu programa. Eu vou minimizar aqui minhas fotos. Quando você baixou as suas aulas, o arquivo também de instalação estava disponível para download, e o meu eu deixei aqui na área de trabalho para finalizar, mas você aí acesse a página aonde os seus arquivos foram baixados e ele virá assim, compactado. Você irá precisar de programas como o WinRAR ou o WinZip para descompactá-los, e a maneira é bem simples. Isso aqui, pessoal, talvez para alguns não seja novidade, mas eu tenho certeza que para alguns também vai ser útil. Por isso eu faço questão de fazer o passo a passo, simulando o nosso dia a dia real, tá certo? Então clica com o botão direito e vem em extrair aqui. Ele rapidamente descompacta e traz o arquivo de instalação. A instalação não tem mistério, é receita de bolo. Você vai apenas confirmando as janelas, é bem tranquilo. Então você clica aqui 2 vezes, confirma o início da instalação. Ele vai extrair os arquivos a ser instalados e já te abre uma janela. Aqui agora você vai clicar em seguinte, vai aceitar os termos de contrato e de licença, clicando aqui do lado esquerdo, e novamente seguinte. Ele traz uma pasta onde você deseja que os arquivos sejam instalados. Não altere essa pasta, a não ser que seja necessário. Por exemplo, você tem um HD externo, ou foi colocado um HD opcional no seu computador, foi acrescentado, aí você pode alterar o local. Caso não seja necessário, não mexa nessa pasta, deixe o padrão que ele traz mesmo, tá certo? Seguinte, e agora instalar. Vai ser rápido, não vai demorar mais que 1 minuto e meio para ele concluir. E daqui a pouco nós vamos dar prosseguimento aí à conclusão e à abertura do programa. Olha aí, prosseguiu, gerou. Estou deixando passo a passo em tempo real, não estou editando meus vídeos, para que você também possa acompanhar aí. Nesse momento, antes de finalizar, ele vai perguntar se eu quero instalar a barra de ferramentas do Google para o Internet Explorer. Isso aqui também é uma barra de navegação opcional. Não há necessidade de que você deixe isso aqui instalado para que ele funcione. Eu particularmente não gosto, até porque eu não utilizo tanto o Internet Explorer. Então eu desmarco e finalizo. E aqui ele já gerou um atalho, um ícone na minha área de trabalho para que eu possa utilizar o programa. Então vamos clicar 2 vezes. Essa é a abertura inicial. Aqui vale a pena fazer alguns comentários. Por quê? Notem que aqui em cima ele traz Google SketchUp. Nós estamos na versão 8. Tá aqui, ó, versão 8, Google SketchUp. E aqui ele quer que você baixe o SketchUp 2015, ele sugere. Se você clicar aqui, você verá que ele vai abrir uma tela que não é do Google. Ele vai abrir aqui uma outra interface. E aí eu queria fazer o seguinte comentário. Por que isso aconteceu?
Inicialmente, o SketchUp, e era chamado de Google SketchUp, ele foi adquirido pela Google quando estava na sua versão 5. A Google comprou e lançou a versão 6. Vou fechar aqui. Por quê? A Google já tinha alguns programas de mapas, tinha o Google Earth, e ela desejava fomentar a produção de objetos 3D para esses serviços que ela já tinha disponíveis. Isso quer dizer o quê? Não era a intenção inicial do Google desenvolver um programa especificamente para arquitetura e engenharia. E ela foi disponibilizando versões até a versão 8. A partir da versão 8, os direitos do SketchUp foram comprados por uma empresa norte-americana chamada Trimble. E essa empresa é exatamente essa que está disponibilizando essa versão agora, a 2014 e a 2015. Qual a diferença entre as duas? Até a versão 8 do Google SketchUp é uma versão gratuita, por isso nós estamos fornecendo. A partir da versão 2014, o SketchUp passou a ser um programa que é necessário a assinatura. E aí eu gostaria de tranquilizá-los o seguinte: a versão 8 do Google SketchUp é perfeitamente funcional. Isso quer dizer o seguinte: não fiquem preocupados achando assim, poxa, já que tem uma versão em assinatura de 2014, 2015, é porque a versão 8 então ela é incapaz, é insuficiente. Não, a versão 8 é perfeitamente funcional, de modo que se você está começando a trabalhar agora, ela é inteiramente suficiente, e por isso eu fiz esses desenhos aqui para mostrar. Todos eles foram desenvolvidos com a versão 8 do SketchUp, ok? Agora, qual é a minha sugestão? Comece a trabalhar com o SketchUp 8, faça os seus desenhos. Quando você estiver dominando inteiramente a ferramenta e os seus serviços e projetos assim o exigir uma versão maior, e você tendo recursos para isso, aí sem dúvida, faça a assinatura do 2015 agora. O que eu estou dizendo aqui é que você não precisa ficar preocupado achando que se não assinar a versão 2015, você não vai conseguir desenvolver os seus projetos. Isso não é verdade. A versão 8 é completamente funcional, tá certo? Então vale a pena esse comentário aí. Aqui você tem a opção Saiba Mais, que também é um link direto com a internet para explicar sobre o produto. E muito importante aqui, ó, escolher modelo. Tanto essa opção como essa setinha aqui esquerda abrem a mesma janela, que é exatamente essa aqui, onde você vai escolher qual a unidade de medida você quer utilizar. Pés e polegadas, que não é comum aqui no nosso país, é mais um padrão americano. Metros, milímetros, e aí eu tenho uma barra de rolagem aqui com vários, olha. Pés e polegadas para o Google Earth, que é aquilo que eu expliquei. Na época da Google era um software para desenvolver projetos 3D para o sistema de mapas que eles já tinham. Para nosso, e aí tem vários outros aqui. Para nós, podemos escolher aqui, ó, modelo simples, metros, clicando 2 vezes, começar a usar o SketchUp. Abriu. Quando abre aqui, ele vai trazer 2 janelas. Se eu quero fazer uma atualização, se eu quero fazer um download, nós já vimos que a versão 8 ela é perfeitamente funcional. Então eu vou fechar. E aqui do lado ele traz um instrutor virtual. Também vai te explicar algumas ferramentas, mas de maneira bem básica, da utilização. Tá certo? Então, para nós também irei fechar. Inicialmente, quando você olha assim para essa interface, ou seja, a face interna do SketchUp, pode parecer um pouco desanimador, porque como que um programa de desenvolvimento de objetos gráficos 3D traz pouquinhos recursos aqui como esse, apenas os aplicativos aqui do lado esquerdo. E é daí que alguns acham que é um programa muito simplório e acabam o descartando. Mas isso aqui é justamente porque
A interface desse programa ela é totalmente personalizável. Isso quer dizer o quê? Eu posso ir acrescentando aplicativos, enchendo aqui do lado direito, posso acrescentando, aumentando aqui do lado esquerdo, posso inserir aqui na barra inferior, ou seja, eu posso encher isso aqui de ferramentas. Isso aqui são os aplicativos que o programa já traz básico, mas eu poderia ir acrescentando e removendo aonde? Siga aí comigo. Por exemplo, eu venho aqui em visualizar, barra de ferramentas, vamos escolher aqui essa opção câmera. Ó, veja que já acrescentou aqui do lado esquerdo algumas funções. Aí eu venho de novo, visualizar, barra de ferramentas, vamos acrescentar desenhos. Trouxe mais opções. E assim eu poderia ir acrescentando aqui, porque cada item desse não é uma ferramenta, é um grupo de ferramentas. Por exemplo, sombras. Olha, trouxe mais aqui. Eu poderia acrescentando e encher tudo isso. E eles também podem ser modificados. Olha, eu não quero sombra aqui, eu quero que ele venha aqui para baixo. Coloca aqui. Ah, eu quero que esse venha aqui para cima. Coloco aqui. Ou seja, é uma interface personalizável. Então nós não vamos encher tudo de uma vez, senão acontece uma poluição visual e para quem está começando acaba atrapalhando. Vamos deixar apenas as ferramentas que ele já trouxe de maneira padrão e à medida que nós formos desenvolvendo os projetos, aí sim, vamos acrescentando, vamos comentando, tá certo? Então, vamos remover, visualizar, barra de ferramentas, olha, eu acrescentei a câmera, cliquei e saiu. Novamente o desenho, cliquei e saiu. E por último, sombras, cliquei e saiu. O que mais que é importante nós visualizarmos? Lá no início, nós escolhemos a unidade de metragem que seria metros. E no canto inferior esquerdo, você deve ter notado, e eu não comentei, até de maneira proposital, que tinha um ícone para você clicar perguntando se você gostaria que aquela página inicial continuasse aparecendo ou não. Digamos que você desmarcou aquela opção, ela não vai mais aparecer. E o seu SketchUp ficou configurado para a unidade como metros e por algum motivo você precisa modificar para centímetros ou para milímetro. Como fazer isso dentro do programa? Então você vem aqui na opção Janela, Informações do modelo. Aqui do lado esquerdo você clica em Unidades e aqui está a opção polegadas, pés, milímetros, centímetros e metros. Então, caso seja necessário, você coloca aqui para fazer a sua alteração. No nosso caso, vamos deixar em metros mesmo, não tem o botão de OK. Você modifica e fecha, ele já aceita a sua modificação. Tá certo? Então, aqui nós temos as janelas, similar à utilização do Word ou Excel, por exemplo. Aqui nós temos as ferramentas que, como eu mostrei, são personalizáveis. Aqui embaixo também extremamente importante, chamado de caixa de medidas. Sempre que estivermos desenvolvendo um projeto, as medidas de largura e comprimento ou altura simultaneamente vão estar aparecendo aqui. É algo muito importante, principalmente quando você vai reproduzir uma planta numa maquete 3D, como eu mostrei o exemplo há pouco, você precisa seguir de maneira fiel as medidas do projeto. Então, se está lá, eu quero um terreno de 15 por 20, eu posso digitar diretamente aqui que o meu desenho já vai ser reprojetado nessas dimensões aqui na minha área de trabalho. Nós vamos fazer exemplos desse daqui a pouco, tá certo? Então é importante isso. Aqui aonde eu vou executar meus desenhos, você deve ter reparado também esses três eixos: vermelho, verde e azul. Esses são os três eixos que vão me dar a noção de dimensão. Ou seja, se meu objeto está indo para o lado direito, aumentando o seu comprimento, se eu estou projetando algo para trás relacionado à sua profundidade, e o azul vai me dizer a altura. Isso aqui na verdade é um referencial, porque quando você desenvolve uma maquete muito grande, imagine uma casa
aquelas residências no estilo mansão, que tem mais de um pavimento, tem piscina, tem subterrâneo, garagem. Às vezes você vai botando tantos recursos que você começa a perder o referencial. Estou puxando isso aqui para trás, para o lado, para cima. Então, quando você usa a ferramenta linha, por exemplo, que nós vamos ver já na próxima aula, vamos fazer junto. No momento que eu vou tracejando, o SketchUp já me dá uma coloração da linha. Então, comecei a puxar a linha, ela ficou na cor verde. Opa, quer dizer que eu estou indo para trás. E assim, simultaneamente, tá certo? Então, é ele que vai me dar a noção de altura, de espaço, de se eu estou puxando para o lado ou estou puxando para frente. E por último, eu tenho aqui esse meu bonequinho que também ele serve como referencial. Para mim saber, por exemplo, para que lado está a frente da minha casa. Então, esse bonequinho aqui ele vai ser um ponto de referência para que eu possa colocar e saber me orientar, e ele é opcional. Tanto posso deixá-lo aí, como se der um clique aqui e apertar o delete, por exemplo, ele desaparece, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso, a nossa interface gráfica. Eu dei essa explanada para que aqueles que estão tendo contato pela primeira vez possam conhecer do que se trata. Repito, é um software simples na sua parte de operação. Vocês vão ver que grande parte das ferramentas já são intuitivas, como por exemplo aqui, olha, o lápis, que é a função linha, a borracha para a função apagar, o retângulo para se desenhar retângulo, ou seja, ele é intuitivo, é simples na sua operação, mas não é o simples naquele pensamento de que eu vou fazer algo básico. Eu não consigo fazer um projeto complexo porque a minha ferramenta é simples na operação. Isso não é verdade. Você vai ser capaz de fazer projetos complexos como esse aqui, e na nossa próxima aula nós já iremos mexer as ferramentas um a um. Então, nossa primeira aula fica por aqui. Agradeço a sua participação junto conosco e te aguardo na próxima aula. Obrigado a todos e até lá.